Pessoal, boa noite para vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Mais uma vez nós estamos aqui então virtualmente reunidos, né? E confesso que no primeiro momento isso me deixou triste, mas a gente não pode ser egoísta. Existem pessoas mais velhas, pessoas que correm risco, então nós temos que acatar, né, as ordens, os decretos que foram dados, né, e não é momento da gente debater outras coisas. E também, né, porque nesse momento a gente precisa olhar para as escrituras que dizem que nós devemos preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos. Eu fiquei pensando, poxa, na semana do meu aniversário eu vou ficar trancado dentro de casa, mas Deus tem os seus propósitos e nada é feito sem a grande mão de Deus envolvida sobre nós, né? Meus irmãos, eu quero começar então essa ministração com duas indicações. A primeira é de um filme. Nesses momentos assim que nós vivemos de dificuldades, é bom que a gente possa se lembrar de momentos difíceis que outras pessoas viveram em outras épocas, né, da civilização. O filme 1917 é um filmaço, ganhou a estatueta de ouro, não é do Oscar, é do Globo de Ouro. É um filmaço, assista 1917, você não vai perder o seu tempo e você vai ver o que os homens, né, que participaram da Primeira Guerra Mundial, eles tinham que se submeter, no que eles, né, tiveram que passar para defender as suas pátrias, né, e tudo mais. E é um filmaço. Segunda coisa, eu quero te indicar um livro, eu estou lendo ele pela segunda vez, é um livraço, né? Esse livro aqui todo mundo deve ler, O Peregrino, ele é de John Bunyan, né? Esse autor não está vivo mais, era um pregador batista, um livro excelente, é um livro de uma história cristã, uma ficção cristã, um livro maravilhoso. Você deve ler esse livro, deve procurar ele. Se você lê pelo Kindle, pelo computador, se você lê ele pelo celular, leia esse livro, livraço. É um livro que ninguém pode deixar de ficar sem ler. Eu vou fazer algumas citações dele aqui durante a pregação, tá bom? Eu quero ler com vocês então em 1 Samuel 17, no versículo de número 38, está escrito assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi pegou a espada sobre a armadura e experimentou tentar andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da funda foi-se chegando aos filisteus. Vamos fazer uma oração, eu quero ir lendo devagar aqui para que fique bem claro esse texto. Vamos orar? Senhor, fale conosco por meio da sua palavra, que a sua palavra penetre nos nossos corações, nos dando força, nos dando graça, porque o Senhor é maravilhoso e nós queremos participar desse momento aqui contigo, que seja especial, que seja um momento feliz, que seja um momento proveitoso, porque nós estamos, ó Deus, dispostos a viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Seja feita a sua vontade, opera sobre a terra. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada pessoa, dos mais novos aos mais velhos, em tudo. Eu entrego tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é o único que pode cuidar de tudo. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Bom, nós estamos então diante de uma batalha, talvez a batalha mais famosa da Bíblia, né? A que você já conhece, talvez você já tenha se situado aí no texto que nós lemos, é a famosa batalha entre Davi e Golias.
Mas a Davi, ele não era para ele estar ali naquela batalha. A verdade é que Davi não era nem mesmo um guerreiro. Ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele era também um músico, um tocador de harpa. E esse rapaz tinha ido para o local da guerra para levar comida para os seus irmãos, a mando do seu pai. E quando ele chegou lá, ele percebeu que o povo estava amedrontado e não estavam enfrentando a batalha. Então, se a gente pensar nesse medo que esse povo sentia, a gente pode pensar quantas vezes nós mesmos não temos nos deparado com situações e com sensações de impotência, sensações de medo, sensações de derrota. Esse momento agora de crise, de coronavírus, tem frustrado os sonhos de muitas pessoas, que queriam um ano de 2020 abençoado. E nós acreditamos que pela ótica de Deus é um ano abençoado, mas é um ano que não tem tantas possibilidades de realizações de sonhos humanos, E às vezes nós nos vemos assim, com as nossas mentes sendo atacadas por pensamentos de desânimo, de derrota, e nós passamos por isso, E isso mesmo antes que a palavra final ela tenha sido dada, porque o ano não acabou, nós passamos então por dificuldades no trabalho, na família, na igreja, com tudo isso que tem acontecido então. Então, talvez a luta que nós estamos vivendo agora nessa segunda onda de lockdown seja mais difícil do que a da primeira, porque nós criamos expectativas, de que as coisas estavam voltando ao normal e agora nós tivemos que frear bruscamente e percebemos que não estamos tão bem como estávamos, Mas Deus continua conosco e nós sabemos que Ele sabe o que está fazendo e isso não é um jargão, isso é o que a Bíblia diz, Deus ele é soberano, Então o que a gente precisa ver são alguns quadros, para que nós possamos ficar cientes da forma como nós devemos lidar com essa situação. Então nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra, algumas pessoas não têm o seu sustento garantido, algumas pessoas não têm o seu trabalho garantido, algumas pessoas não têm os seus sonhos garantidos. Então tem muita coisa sem garantia, Nós estamos então diante de uma situação de incertezas, e as incertezas, quando elas são alimentadas, elas viram medo. A primeira parte do texto que eu li diz que Davi, quando ele disse que ia lutar, os outros homens estavam com medo, ele chegou no rei Saul e disse, eu vou lutar. O rei quis colocar a armadura dele, de Saul em Davi, mas Davi era pequeno e a armadura era muito pesada e Davi tentou andar com aquela armadura e não deu conta, E aí ele disse para o rei, eu não consigo andar dessa forma, eu não consigo lutar desse jeito, eu vou ter que lutar com as armas que já tenho, Então aqui para nós fica claro que nós precisamos lutar com as armas que nós temos. Nesse momento, a maior arma que nós temos é a nossa espiritualidade, a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós devemos alimentar nossa mente com a palavra de Deus para nós não cairmos em desânimo, para nós não sermos dominados pelo medo, para não sermos dominados pela raiva, por conta das coisas, das decisões que são tomadas pelos políticos, que muitas vezes disseram que o pico chegaria em um mês e esse mês passou e não chegou, que iam comprar respiradores e parece que não chegou esses respiradores. Então, assim, são muitas coisas para nos deixar com incertezas, com revolta, com raiva. Mas nós não podemos deixar o nosso coração ser dominado por essas coisas, porque nós estamos debaixo do comando de Deus, nós estamos na mão de Deus. Lamentações 3 diz, se o Senhor não tiver ordenado, quem é que pode decretar? Então o decreto máximo vem de Deus e o final dessa história ela vai ser dada por Deus. Deus está conosco e eu quero te incentivar a se alimentar mais da palavra do que de notícias políticas. Porque algumas pessoas têm sido tão alimentadas por notícias políticas que têm sido possuídas pela raiva por causa disso.
porque os homens, eles são corruptos, os homens, eles são maus, os homens, eles privilegiam a eles mesmos em vez das pessoas. Mas eu quero te incentivar a olhar mais para as Escrituras do que para, né, as notícias políticas. Não estou te chamando para que você fique bitolado, mas estou te chamando para que você coloque essa prioridade na sua vida. E Davi, então, foi lutar com as armas que ele tinha. As armas que nós temos são essas. Nós não somos, então, sindicalistas, políticos, nós não somos desses que fazem revoluções armadas, nem nada do tipo. Nós somos o povo que ora, nós somos o povo que lê a palavra, nós somos o povo que ganha as batalhas em oração. E esse é um tempo, então, de nós orarmos. Ali Davi sabia que era o tempo dele lutar com as armas ao qual ele já tinha conhecimento, que era o cajado dele de pastor e também o seu estilingue, a sua funda, por assim dizer. Então nós precisamos disso. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, não pare, porque se você continuar se alimentando de notícias políticas, você vai parar. Diante desse momento difícil, continue marchando, continue orando, continue agradecendo a Deus por todas as coisas e sabendo que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Nós precisamos lutar contra o desânimo. Eu, particularmente, digo aos irmãos que fiquei desanimado, mas fui orar ao Senhor pedindo que Ele me dê graça para que eu possa suportar esses momentos de idas e vindas e coisas nesse sentido. Eu tenho oração como arma. Então Davi tinha o seu cajado e a sua funda como arma. O verso 41 diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante. Perceba que esse gigante, a Bíblia diz que ele tinha mais de 2,50 metros de altura. Esse gigante aqui, ele ainda tem um escudeiro, e Davi simplesmente ele vai com as armas dele. Então, é óbvio que as nossas armas parecem ser mais fracas do que as armas que essas pessoas têm, que é política, influência, dinheiro. Nós temos a oração, né? Então, se você fosse colocar numa metáfora aí, numa analogia, nós somos esse que estão com um cajado de pastor na mão e com a funda, com as pedras que a gente pegou no riacho, lutando contra uma série de coisas que são, né, poderosas no mundo, mas diante de Deus não passam de pó. A Bíblia diz que Deus humilha os orgulhosos, e eu tenho certeza que todos nós que estamos fazendo o que é correto vamos ser abençoados por Deus, e que esses que estão usando desse momento para fazer coisas erradas, eles serão tocados por Deus e serão abatidos pelo Senhor. Deus não deixa ninguém ficar sem a sua colheita, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso. Então, Davi foi até Golias e diz o verso 43, disse o filisteu a Davi: sou eu por acaso um cão para você vir contra mim, lutar contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. A nossa luta ela não é só humana. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. E nessa luta espiritual, diante destes seres que nós não podemos ver, que são seres malignos, nós somos constantemente tentados por eles, né? E muitas pessoas, por exemplo, acham que estamos debaixo de maldição nesse ano que nós estamos vivendo. E a gente vê aqui que Golias, né, além de todo o aparato de força externa humana, ele ainda vem com palavras extremamente agressivas e ele amaldiçoa Davi no nome dos deuses dele, né, dos deuses estrangeiros. E nós sabemos que Satanás tem tentado de todas as formas nos atacar nesse tempo para que nós vivamos uma dificuldade, uma provação ainda mais intensa do que de fato a provação que Deus tem nos dado. Esse é o papel do diabo. O diabo não tem poder sobre nós.
A verdade é que ele tenta intensificar provações que Deus coloca sobre os homens para tentar levar os homens à queda. Mas Deus está conosco. Então uma coisa importante que nós devemos fazer e que Davi fez, e isso aqui foi o diferencial de Davi para os outros guerreiros que estavam ali, é que Davi não deu ouvidos ao que o gigante falou. O gigante o amaldiçoou e Davi não deu ouvidos a essas palavras, não é? Então, nós precisamos entender que nós não podemos abrir a nossa mente, o nosso coração, para sermos atacados por essas setas inflamadas do diabo, que vão tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, roubar o nosso amor, a nossa empatia, a nossa paciência, a nossa perseverança. Nós precisamos então, vencer todas essas setas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai o quê? Confrontar essas setas do maligno. Tudo que Satanás diz é contrário ao que o Senhor falou. Quando Deus disse para Adão e Eva, não comam dessa árvore, Satanás aparece dizendo, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Tudo que é contrário, você pode saber que isso não vem da sua própria mente. A nossa mente é uma guerra travada, é um campo de batalha de fato, aonde nós somos constantemente tentados por essas setas inflamadas do diabo, e nós temos a palavra de Deus que Jesus mesmo disse que o Pai nos faria nos lembrar dos ensinos de Jesus, aquilo que você já aprendeu das Escrituras, o Pai te lembraria, Deus iluminaria a sua mente, porque Ele cravou essas palavras no seu coração para que você lute contra elas. Como Jesus, quando lutou com o diabo no deserto, diz as Escrituras Sagradas que ali no deserto, então, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para o quê? Para ir contra a tentação do diabo. O diabo disse, transforma a pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, é o que está escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 8. Então nós precisamos usar as Escrituras para ficarmos fortes e não darmos ouvidos ao pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira e ele vive pecando desde o começo. Se tem uma coisa que a Bíblia atribui a paternidade ao diabo, é a mentira. E ele vem com essas mentiras. E Davi, então, não é tomado pelo medo, porque ele simplesmente ignora essas mentiras. Então esse é um tempo de nós ignorarmos algumas coisas que vêm até nós, para tentar nos abater de fato, para tentar nos fazer desistir, para tentar nos fazer pecar contra Deus, para nos levar para uma direção contrária à que é correta. Eu disse que citaria uma parte do livro do Peregrino, e o Peregrino conta a história de um homem chamado Cristão, e esse cristão estava indo na direção de uma porta chamada Estreita. E no meio desse caminho, ele passou por um pântano, E passando por esse pântano, ele estava acompanhado de um amigo, que era o Bom Senso, e esse amigo Bom Senso, ele achou difícil demais a trajetória de ir na direção da porta estreita e acabou então deixando o Cristão, o seu amigo, e Cristão conseguiu sair daquele lamaçal. Saindo daquele lamaçal, ele se encontrou com um homem chamado o Sábio do Mundo. E o homem sábio do mundo, esse era o nome dele, ele começou a falar coisas para o cristão como o seguinte, olha, você não deve ir na direção da porta estreita, você deve ir na direção dessa cidade aqui. Essa cidade é muito importante, lá você vai se encontrar com um homem que se chama legalista. E ali você vai ser muito feliz, porque nessa cidade você vai ter bons vizinhos, ali vai ter moralidade, ali as pessoas são educadas, ali você vai se sentir bem. E esse peso que você carrega nas costas, esse fardo que está nas suas costas, ele vai passar, ele vai cair, porque lá o legalista, ele tem um poder, uma artimanha que tira esse peso das suas costas. E então, o cristão ele foi persuadido por um momento e foi então até a direção dessa cidade. E o que acontece? Ele percebeu ali na porta dessa cidade que ninguém
poderia ser feliz morando numa cidade que se chama moralidade. Ele aprendeu, naquele momento, o cristão, que nós não podemos ser felizes simplesmente dizemos: eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom profissional, eu pago as minhas contas em dias, eu tenho bons vizinhos, eu cumprimento os porteiros, eu passeio com os meus cachorros, eu sou uma boa pessoa. Ele percebeu que ser uma boa pessoa não tirava o fardo das costas dele, e esse fardo era justamente o pecado e também a cruz, né? E aí simplesmente ele percebeu que naquela cidade ele morreria porque havia uma inclinação de uma montanha que matava as pessoas que começavam a subir por essa montanha, pela inclinação dela que era tão alta, as pessoas morriam tentando subir. Ali ele encontrou outro homem que o persuadiu a ir embora dali e voltar para a direção da porta estreita. Eu preciso dizer isso para você. Não basta nós sermos pessoas moralmente aceitáveis. Ser moralmente aceitável não é o cristianismo. A verdade é que a falsa pregação cristã é que você deve ter uma vida perfeitinha, uma família perfeitinha, uma saúde perfeitinha e tudo mais. Mas a vida cristã, ela não é pelos nossos méritos, não são pelas coisas que nós fazemos, é pelo que Jesus fez por nós. É pela fé que Ele colocou no nosso coração, é pelo Espírito que Deus nos deu, é pela morte de Jesus naquela cruz que nós somos salvos, é pelo Espírito Santo que o fruto do Espírito cresce em nós, que é o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Contra essas coisas não há lei. Então nós precisamos entender que a pregação cristã genuína, ela não é moralidade. Então igrejas que pregam simplesmente para as pessoas se tornarem boas, né, para elas se aperfeiçoarem nas suas emoções, nas suas atitudes, elas não são igrejas. Porque a verdadeira igreja prega: você não consegue, e Jesus conseguiu por você. E você deve aceitar o que Jesus conseguiu por você e ir nessa direção da porta estreita, como o homem, né, do peregrino, o cristão que estava indo em direção à porta estreita, que foi o que Jesus disse, né? Vão pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Porque se nesse momento agora você achar que depende das suas forças, você não vai querer enfrentar o desafio. Se Davi tivesse colocando a esperança nas forças dele, ele não ia lutar com Golias, gente. Ele era um jovem de 17 anos, provavelmente, pequeno, sem armadura de guerra, nunca tinha guerreado contra um homem. Ele tinha lutado com um urso e um leão para proteger a ovelha, mas ele não era treinado para participar da guerra. Então nós só vamos vencer a batalha se nós entendemos o poder de Deus sobre as nossas vidas, que Deus, ele é, de fato, soberano e todo-poderoso. E no verso 45, Davi, então, ele direciona a palavra dele para Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu ferir-te-ei e pegarei a tua cabeça, e cortarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje às aves dos céus e às bestas feras da terra. Então Davi responde dizendo que é no nome do Senhor dos Exércitos é que ele vai. É no poder de Deus. Então lembra que a nossa força, o que faz a diferença é a nossa força em lutar na força do Senhor. Por isso diz a palavra de Deus que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir toda cilada e obra de Satanás. As nossas armas são poderosas no Senhor nosso Deus. Ele nos deu uma armadura espiritual, a espada do Espírito,
a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, os pés no evangelho da paz. O Senhor nos deu essa armadura para nós lutarmos essa peleja, essa batalha, porque a nossa luta é espiritual e nós vamos vencê-la. Então, este é o momento de nós olharmos para a força de Deus em nós. Porque quando nós queremos fazer a diferença na vida de outras pessoas, nós temos que começar a lutar na força de Deus. À medida que nós lutamos na força de Deus, nós começamos então a perceber que outras pessoas elas vão vindo depois de nós, né, para lutar nessa mesma força. Nós precisamos então inspirar as pessoas lutando, né, essa batalha pela força de Deus. O texto sagrado diz que Davi ele lançou uma pedra e essa pedra bateu bem no centro da testa do gigante que caiu, o gigante Golias. Isso é o poder de Deus, isso é o que Deus faz, isso é a luta de Deus ao nosso favor. Nós precisamos crer que sobre tudo que estamos vivendo, Deus tem uma pedrada no meio do problema para trazer vitória a nós. Naquele momento que Davi então incentivou o povo, diz a palavra de Deus que sucedeu então que o filisteu ele caiu, Davi correu, cortou a cabeça dele e logo depois disso os israelitas eles invadiram os filisteus e eles foram então para aquela grande batalha para vencer. Isso é muito forte então para nós entendermos que nesse momento agora nós precisamos repassar então essa, não é esperança, mas é essa fé em Deus, porque é Deus quem faz essas coisas, é Deus que é todo poderoso para operar de forma tão sobrenatural e fazer coisas grandes, né? Então, diante da luta, confie, né? Confie, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Deus é o Senhor da vitória. E aqui na história de Davi nós temos um exemplo muito claro de algo pequeno, algo fadado ao fracasso, triunfando. É isso que acontece. Deus ele costuma nos colocar em posições não privilegiadas para que depois nós possamos então vencer a batalha e darmos toda a glória a Ele. Gideão, ele lutou uma batalha com 300 homens contra milhares de inimigos. E o próprio Deus diz, porque Gideão tinha um exército bem maior do que 300 pessoas, mais de 10 mil. Mas Deus disse, tire esses homens, porque se você ganhar uma batalha com 10 mil homens contra 20 mil, vocês ainda vão pensar que foi vocês quem ganharam. Mas eu quero que vocês lutem com 300 homens só, porque se vocês ganharem essa batalha, vocês vão dar toda a honra e toda a glória para mim, que sou o Senhor. Então esse é o momento de nós confiarmos que Deus ele será exaltado, que a glória vai ser dele e que ele vai nos abençoar. Então Davi fez uma baita diferença. As escamas espirituais do medo que estavam sobre os outros guerreiros de Israel, elas caíram por terra quando Davi então enfrentou Golias, acertou a testa dele, ele caiu e completou aquela luta cortando a cabeça. Ele não é como um herói de filme, né? Que simplesmente vai lá, abate o inimigo e vira de costas cantando vitória, e o inimigo vai lá e se levanta e vira o jogo. Não, Davi foi lá e cortou o mal pela raiz. Ele derrubou o gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. Então é assim que funciona. Deus nos dá graça para a gente vencer o problema por completo. E aí quando Davi vai e faz isso, as escamas dos olhos daqueles homens caem e eles então vão adiante vencer e terminar aquela batalha contra os filisteus ao qual o povo de Israel venceu. Então, um homem preparado em Deus, com a mente fortalecida em Deus, com a fé em Deus, foi capaz então de mover um exército, porque ele tomou essas seguintes atitudes. Então, eu quero que nesse momento a gente faça uma oração, que Deus nos dê graça para nós sermos então humildes, para que nós pensemos nas outras pessoas, para que nós tenhamos fé, para que nós não abramos os nossos ouvidos para coisas ruins,
Que Deus nos dê graça para confiar nele, que Deus nos dê graça para marchar usando as armas que nós temos, porque elas podem parecer pequenas, mas foram as armas que Deus deu, que a gente possa então seguir em frente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu oro a Ti, te agradecendo pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de lutar e de confiar de que a vitória vem do Senhor. Vem do seu poder, vem, ó Deus, da graça que o Senhor coloca sobre nós. Nós oramos a Ti para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vencermos o desânimo, a não darmos ouvido, Senhor Deus, a tantas coisas que vêm para nos entristecer, para nos deixar abalados, abatidos, porque essas coisas não valem a pena. Eu peço-te que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, que o Senhor possa, ó Deus, glorificar o seu nome sobre as nossas vidas, porque, ó Deus, nós sem Ti nada somos. Pedimos a Ti que nós possamos encorajar outras pessoas a lutar com as armas de Deus e avançarem e serem vitoriosos. Senhor, nós estamos debaixo dos Teus decretos, da Tua soberania, e assim nós dizemos, seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, dá saúde a cada um que me ouve, dá saúde aos familiares, aos mais velhos, aos anciões de cada família. Eu te peço que essa breve palavra, Senhor, encoraje os meus irmãos a abrirem mão de se alimentarem tanto, Senhor Deus, de política e de informações políticas, e que os meus irmãos se alimentem da fé, possam ter as suas mentes e corações fortalecidos, e que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor os abençoe. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor Deus, nesse momento, e te louvar por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que eu quero deixar. É uma palavra que parece simples, mas importantíssima para esse momento. Se você então quer nos ajudar para a gente continuar o nosso ministério, se você gosta do nosso ministério, se o nosso ministério tem ajudado você, as contas estão aí abaixo aqui do vídeo no YouTube e também estão disponíveis aí nas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? Deus os abençoe. Aqui vocês estão comigo no meu escritório, é o lugar que eu passo os meus tempos lendo, orando, e espero receber vocês aqui mais alguns dias aí e logo retornarmos para a igreja. Deus os abençoe.